The Mary Kay Way, o estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Capítulo 6. Faça um sanduíche. Sirva cada crítica entre 2 grossas fatias de elogios. Não acho que haja uma ocasião em que seja apropriado para um gerente criticar um indivíduo. Não que críticas jamais devam ser feitas. Há ocasiões em que um gerente precisa comunicar sua insatisfação, mas as críticas devem ser dirigidas ao que está errado, não a quem está errado. É um otimismo ingênuo não expressar seus sentimentos quando alguém comete um erro, mas isso precisa ser feito com tato. Do contrário, a crítica será destrutiva. Acredito que um gerente precisa ser capaz de dizer a alguém quando algo está errado, sem ferir egos no processo. Quando alguém entra no meu escritório, é importante criar uma atmosfera conducente à comunicação. E acho que isso é mais fácil de conseguir quando elimino a barreira física da mesa de trabalho. Aquela mesa representa autoridade. Ela diz à pessoa sentada do outro lado que estou em posição de lhe dizer o que ela deve fazer. Prefiro ser vista como amiga e colega, não como chefe. Assim, sentamos num sofá confortável e discutimos nossos negócios num ambiente mais relaxado. Acredito no poder do toque. É algo que é natural para mim, então me sinto confortável com isso. O toque deixa a outra pessoa à vontade. Pode ser que você sinta que um aperto de mão funcione melhor do que um certo indivíduo, com outro um tapinha nas costas, com outro um abraço apertado. Todos já ouvimos histórias de médicos que têm um bom trato com os pacientes, que seguram a mão. Do mesmo modo, há ocasiões em que um gerente deve ter bom trato no sofá. Então, vá em frente, arrisque-se e toque alguém. É uma boa maneira de administrar pessoas. Seja exigente e gentil. Acredito que seja bom para um gerente desenvolver um relacionamento com seus colaboradores. Na verdade, não acho que seja natural pessoas que sempre trabalhem juntas serem sempre cerimoniosas. Mantenho sempre um relacionamento formal de empregador e empregado. Não acho que esse tipo de atmosfera seja conducente à produtividade máxima. Há décadas aprendemos que a familiaridade cria o desprezo. O serviço militar é um bom exemplo disso. Com seus códigos severos que proíbem os oficiais de confraternizarem com os que se alistam, tais atitudes muitas vezes ressurgem no local de trabalho e, francamente, não acredito que sejam adequadas. Erguer uma barreira entre você e a outra pessoa inibe os bons relacionamentos de trabalho, principalmente sempre que for necessário ter uma conversa franca. Ao mesmo tempo, os gerentes precisam ter uma presença forte, falar de modo direto. Se o trabalho de alguém for insatisfatório, você não pode se esquivar do problema. É preciso comunicar o que você acha. Isso requer que você seja ao mesmo tempo exigente e gentil. Em outras palavras, é preciso manter o seu papel de gerente, mas também é preciso ter empatia. Existe uma fina linha entre ser amiguinho demais e comprometer o status de supervisor. De certa maneira, isso pode ser comparado a um relacionamento entre um irmão mais velho e a irmã mais nova. Um papel que requer amor e compaixão, mas que também pode recorrer a medidas disciplinares se necessário. De fato, para muitas das pessoas que trabalham conosco, a minha imagem é a de uma mãe. Elas me veem como alguém que se importa tanto com elas que desejam que eu seja sua confidente. Várias vezes ouvi: Mary Kay, minha mãe faleceu há muitos anos e eu te vejo como uma mãe para mim agora. Sinto-me muito honrada quando eu ouço isso. Jamais critique sem elogiar. Jamais criticar sem elogiar é uma regra sagrada para mim. Independentemente do que você esteja criticando, é preciso achar algo de bom para dizer antes e depois. Isso é conhecido como a técnica sanduíche. Critique o ato, não a pessoa. E tente elogiar no começo e depois mais uma vez, após discutir o problema. E tente sempre terminar a conversa com um tom amigável. Ao abordar o problema dessa maneira, você não sujeita as pessoas a críticas severas e nem provoca raiva. Já vi gerentes que se baseiam na teoria de que, quando estão com raiva de algo, precisam criticar a pessoa e informá-la exatamente sobre como se sentem. Essa escola de pensamento propõe que é necessário expressar as emoções com toda a honestidade e a outra pessoa que aguente. Depois que o gerente fica tempo suficiente dando vazão à sua raiva, só aí ele termina com um elogio. E, em teoria, tudo vai ficar bem.
Embora alguns consultores administrativos defendam essa técnica, eu não a aceito. A pessoa que é tratada dessa maneira ficará tão abalada com as duras críticas que sequer ouvirá os elogios que, obviamente, só são ditos como algo secundário. Acredito que todos nós temos egos frágeis e reagimos muito melhor aos elogios do que às críticas. Uma mulher, por exemplo, pode comprar um vestido novo pelo qual ficou apaixonada, mas se ela ouvir a menor crítica a ele, nunca mais o usará. Lembro-me de ter comprado um vestido de organza rosa e estar me aprontando para um jantar. Olhei a roupa linda e estava satisfeita com a minha imagem no espelho, mas a minha filha, Marilyn, tinha uma opinião bem diferente. Mãe, você não vai usar esse vestido, vai? Bom, sim, vou. Respondi um tanto surpresa. Mas, mãe, ele te deixa enorme, ela me disse. Não preciso dizer que tirei o vestido. Não apenas não usei naquela noite, como não usei nunca mais. Mas basta me dizer, nossa, você fica linda de azul. Ressalta a cor dos seus olhos. E eu, sem dúvida, usarei um vestido azul no dia seguinte. Talvez algumas mulheres tenham mais dificuldade com as críticas do que os homens. Algumas levam as críticas para o lado pessoal. Na minha época, a formação cultural de uma mulher era diferente da de um homem. Por exemplo, os homens recebiam mais críticas quando jovens, quando participavam de esportes. Um técnico gritava com um menino por causa do que ele fez ou deixou de fazer. E talvez até o culpasse pela derrota do time. Mas assim que o jogo chegava ao fim, o menino aprendia a aceitar a derrota com honra e dar o melhor de si da próxima vez. Até, recentemente, poucas eram as mulheres que eram expostas a esse tipo de ambiente. Consequentemente, acabavam levando as críticas e a derrota um pouco mais para o lado pessoal. Em sua grande maioria, na juventude, as mulheres da minha época tinham vidas mais protegidas do mundo exterior e não precisavam enfrentar as duras críticas a que os rapazes muitas vezes estavam sujeitos. Por esse motivo, sempre recomendei lidar com as críticas de maneira bastante gentil. Jamais critique na frente dos outros. Não há desculpa para um gerente criticar alguém na presença de outras pessoas. E mesmo assim, já vi gerentes que, ao falar com um grupo, dirige críticas a uma pessoa específica. Não posso imaginar nada mais desmoralizante do que isso. Não é apenas autodestrutivo criticar alguém na frente dos outros, é absolutamente cruel. O gerente de uma fábrica, por exemplo, jamais deve vociferar com o supervisor na frente dos colaboradores da linha de montagem. Imagine as repercussões se um gerente estivesse fazendo o controle da qualidade, gritasse com o supervisor: "Olha só o que você está deixando o seu pessoal produzir, Joey! Você sabe que que a empresa não pode aceitar esses produtos de qualidade inferior. O seu trabalho é de última categoria. Continue assim e você não ficará muito tempo nesse emprego." Dizer isso pode não apenas gerar ressentimentos, como também todos os presentes ficam embaraçados e sentem inseguros. Cria-se uma atmosfera de "será que serei o próximo?" Todos se sentem ameaçados e a produtividade cai. Nesse caso, os colaboradores podem passar a questionar a capacidade do supervisor e, assim, diminuem sua eficácia como gerente. Além disso, a autoestima do supervisor ficaria bastante prejudicada, o que o deixaria inseguro e hesitante. Embora a baixa qualidade do produto possa ser um problema real, o modo desajeitado com que o gerente lidou com o problema só agravou a situação. Em vez de atacar publicamente o supervisor, o gerente deveria ter discutido o assunto em privado. Acho que isso teria aumentado a probabilidade de resolver o problema legítimo da produção e teria preservado a moral tanto do supervisor quanto de seus colaboradores. Todas as partes, inclusive a empresa, sairiam ganhando. Existe uma técnica que uso quando estou abordando um grupo de pessoas que me permite fazer críticas eficazes sem ferir ninguém. Certa vez fiz uma reunião de vendas com um grupo de consultoras de beleza independentes e havia uma mulher específica cujo o kit de beleza estava completamente sujo. Ela era uma nova consultora de beleza independente e acredito que seu kit bagunçado fazia com que ela perdesse vendas. Mas essa mulher não tinha autoestima e achei que, se eu a confrontasse com a minha reclamação numa conversa, isso a deixaria arrasada. Em vez disso, decidi deixar meu recado de maneira mais sutil. Eu diria isso a ela durante a minha reunião de vendas intitulada Organização é Perfeição.
Ela não sabe disso, mas as mensagens foi pensada exatamente nela. Embora as outras também fossem aprender com a minha apresentação, esta mulher aceitaria a minha crítica sem saber que eu estava dirigindo exclusivamente para ela. Durante toda a reunião, falei sobre como era importante cada consultora de beleza independente projetar uma imagem profissional. O que vocês achariam se estivessem participando de uma demonstração de cuidados com a pele e o kit da consultora de beleza independente estivesse sujo? Perguntei ao grupo. Estamos no ramo da beleza e precisamos sempre projetar uma imagem de limpeza, continuei. Enquanto eu falava, não olhei uma única vez a mulher a quem a minha mensagem era direcionada. Eu não precisava. Ela sabia muito bem que era culpada e devia estar pensando: o meu kit é uma bagunça. Você já ouviu um sermão na igreja e teve certeza que o padre direcionava a mensagem exatamente a você? Como é que ele sabe? Você pensava. Não pode ser. Você entendeu perfeitamente a mensagem do padre sem que ele causasse nenhum embaraço. Um bom gerente jamais rebaixa os outros, não apenas isso. Não produz nada como é contraproducente. Você precisa lembrar que a sua função é desempenhar o papel de alguém que soluciona os problemas. Ao adotar essa abordagem, em vez de criticar as pessoas, você realizará muito mais. Eu lembro de uma situação que ocorreu com uma de nossas consultoras de beleza. Como, por exemplo, eu a chamei de Margaret. Em determinada época, Margaret fora uma excelente vendedora, mas algo aconteceu. Seu entusiasmo sumiu. Ela deixou de se interessar pelos negócios e, por fim, deixou de participar das reuniões de vendas. Este é um problema que muitos gerentes enfrentam. Como reacender a chama que você sabe que havia dentro de cada colaborador? Liguei para a diretora de vendas de Margaret e perguntei se ela poderia dar a Margaret um importante papel na reunião de vendas seguinte. Seu maior problema parecia ser na área de marcação de horários, então sugeri que pedissem a ela para falar sobre o assunto. Talvez ela possa instruir as outras sobre qual a melhor maneira de iniciar e acompanhar a marcação de horários, eu disse. Na noite da reunião, ficamos muito surpresas. Ao pesquisar a área em que tinha problemas, Margaret havia revisto e reanalisado todos os princípios e técnicas que ela já havia usado com tanto sucesso. Ela inspirou todas da unidade e, o que é ainda mais importante, ela se convenceu de que também poderia voltar a ter sucesso. Quando você aborda problemas dessa maneira, primeiro se colocando no lugar da outra pessoa e depois trabalhando junto com ela para solucionar o problema, você não fica com a imagem de uma pessoa rígida e crítica. Você se torna um amigo que ajuda. A pessoa que sente que tem um aliado que a está ajudando a solucionar o problema. Quando você identifica este como seu posicionamento, o seu novo amigo não apenas será grato a você, como também fará de tudo para não decepcioná-lo. As diretoras de vendas independentes falam sobre os valores Mary Kay em prática nos dias de hoje. Por algum motivo, o mundo quase sempre tenta nos corrigir, moldar e aperfeiçoar, dizendo o que estamos fazendo de errado e como podemos melhorar. Tudo isso com as melhores das intenções. Mas é bem mais eficaz identificar o que as pessoas estão fazendo direito e fazer um sanduíche de crítica com elogios. Isso vale tanto para os negócios como para os nossos filhos ou a nossa família. Funciona em todos os relacionamentos, diz Carol Stopes, mãe de 3 filhos, casada com Bob Stopes, um dos mais bem-sucedidos técnicos de futebol americano de universidade. Somente com críticas positivas a energia cresce, diz Maria Braunson, da Alemanha, mãe e dona de casa que buscava realização pessoal e reconhecimento profissional e agarrou a oportunidade de começar seu negócio independente Mary Kay. Há uma continuidade maravilhosa dessa prática entre as líderes Mary Kay. Sei que a minha diretora de vendas sênior independente acreditava muito em mim quando comecei meu negócio. Ela precisou procurar bastante, mas conseguiu achar algo de bom no que eu fazia, e ela me elogiou e aumentou a minha autoconfiança. À medida que ia montando a minha equipe, passei isso para ela e comecei a dominar o ato de elogiar a tal ponto que se tornou um hábito normal, como escovar os dentes, diz Pamela Shaw, dos Estados Unidos, ex-professora de inglês no nível secundário.